Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha ao futebol? Brasileiro voltou a ser o centro das atenções do mundo esportivo, com uma movimentação que, se confirmada, pode ser considerada uma das maiores bombas do ano. Estamos falando da possível chegada de Endrick ao Flamengo por empréstimo de 1 ano. Sim, você não leu errado. O jovem prodígio que mal chegou ao Real Madrid já estaria de malas prontas para retornar ao Brasil, mais especificamente para o clube mais popular do país. A notícia, ainda tratada como um rumor nos bastidores, começou a circular nos corredores do Ninho do Urubu e agitou os bastidores da Gávea. A informação pegou todo mundo de surpresa, afinal Endrick mal vestiu a camisa merengue e já estaria cogitando atuar no futebol sul-americano novamente. O que se comenta é que o Real Madrid, preocupado com a adaptação do jovem craque, vê com bons olhos um período de experiência em um clube de alto nível competitivo, mas em um ambiente mais familiar. E o Flamengo, com sua estrutura, visibilidade e pressão comparável à dos grandes clubes europeus, surgiria como destino ideal. Essa possibilidade vem sendo ventilada por fontes próximas à diretoria flamenguista e até mesmo por jornalistas espanhóis que já especulam sobre essa reviravolta inesperada. Dentro do Flamengo, o clima é de absoluta euforia. Embora os dirigentes evitem confirmar qualquer negociação oficialmente, o burburinho nos bastidores é forte. Fontes internas afirmam que Marcos Braz e Rodolfo Landim já teriam mantido conversas preliminares com representantes do Real Madrid. A proposta seria um empréstimo de uma temporada sem cláusula de compra, visando apenas o desenvolvimento esportivo do jogador. Endrick, que foi revelado pelo Palmeiras e vendido ao Real ainda com 16 anos, chegaria ao Rio de Janeiro cercado de expectativas. A diretoria flamenguista acredita que ele pode repetir o caminho de jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo, que também passaram por um processo de maturação antes de se consolidarem na Europa. A diferença é que, no caso de Endrick, essa lapidação ocorreria no próprio Flamengo, um clube que já conhece bem esse tipo de joia. A torcida, é claro, já começa a se mobilizar nas redes sociais. Perfis rubro-negros inundam a internet com montagens do jogador vestindo o manto sagrado, enquanto programas esportivos se dedicam a debater o impacto que ele teria no elenco comandado por Tite. O burburinho só cresce a cada hora. Endrick, por sua vez, parece estar no centro de uma tempestade de informações. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele está dividido. Por um lado, a chance de jogar no Flamengo, ser protagonista em um dos maiores clubes da América do Sul e ganhar rodagem antes de se firmar no Real Madrid é extremamente atrativa. Por outro, ele também tem o desejo de provar seu valor imediatamente na Europa, mostrando que está pronto para o desafio do futebol espanhol. Vale lembrar que nos poucos treinos com o elenco merengue, Endrick já teria deixado boa impressão. No entanto, o Real sabe que a pressão por resultados imediatos pode atrapalhar o desenvolvimento do jovem talento. Daí surge a ideia do empréstimo, algo que não seria inédito para o clube espanhol. Jogadores como Odegaard e Kubo passaram por processos semelhantes antes de encontrarem espaço no elenco principal. A diferença dessa vez é que o destino seria o Brasil, e não qualquer time. O Flamengo, com sua torcida apaixonada, estrutura de ponta e ambições continentais. Uma combinação que pode ser exatamente o que Endrick precisa neste momento crucial de sua carreira. Há quem diga que essa negociação, se concretizada, pode redefinir o mercado sul-americano de jovens promessas. O Real Madrid estaria, segundo fontes, interessado em criar uma espécie de parceria com o Flamengo, permitindo que futuras joias do clube espanhol passem por um estágio de adaptação no futebol brasileiro antes de serem lançadas definitivamente na Europa. Endrick seria o primeiro a testar esse modelo. Essa possível nova política de desenvolvimento de talentos vem sendo debatida há meses no Santiago Bernabéu e o nome do Flamengo surgiu naturalmente na conversa dada à história recente de sucesso com jogadores formados no Brasil. Tite, técnico do clube carioca, teria sido peça-chave na ideia. Conhecedor profundo do futebol europeu e com histórico na seleção brasileira, Tite teria garantido aos espanhóis que o jovem atacante receberia o suporte ideal para crescer sem
A pressão desmedida que enfrentaria imediatamente em La Liga? Essa confiança mútua entre as diretorias e a presença de um técnico renomado seriam fatores determinantes para que a operação fosse vista com bons olhos por todos os lados envolvidos nessa possível negociação histórica. Nos bastidores da mídia esportiva europeia, o nome de Endrick voltou a dominar os debates. Em programas como El Chiringuito e Marca, jornalistas e comentaristas já especulam sobre o que motivou o Real Madrid a considerar um empréstimo tão cedo. O argumento mais forte é o tempo de jogo. Com um elenco recheado de estrelas e com jovens já consolidados como Vinícius e Rodrigo Endrick, teria dificuldades para acumular minutos em campo. Um ano no Flamengo garantiria ritmo, visibilidade, adaptação física ao futebol profissional e, claro, experiência com torcida pressionando o Libertadores Maracanã lotado e uma exigência constante por vitórias. Tudo isso sem sair do radar do Real. O clube espanhol manteria total controle sobre o desempenho do atleta, com observadores técnicos acompanhando sua evolução no Brasil. Caso o rumor se confirme, estaríamos diante de uma movimentação estratégica pensada com frieza e inteligência por parte dos merengues, que entenderam que lapidar Endrick no ambiente certo pode ser o diferencial entre uma joia desperdiçada e um diamante lapidado com perfeição. A torcida do Flamengo, por sua vez, está empolvorosa. A simples possibilidade de ter Endrick no elenco causa uma comoção comparável a grandes contratações internacionais. Para muitos rubro-negros, seria como reviver a era de Ronaldinho ou até de Adriano Imperador, tamanha a projeção do garoto. A expectativa é que ele formasse dupla com Pedro ou até substituísse Gabigol, que vive momento de instabilidade e rumores de saída. A chegada de Endrick, mesmo por empréstimo, traria fôlego novo ao time e despertaria o interesse do mercado internacional. Patrocinadores já estariam atentos à movimentação, imaginando campanhas de marketing com o jovem prodígio como garoto propaganda. Até mesmo o calendário do Flamengo pode ser afetado. Jogos do Maracanã passariam a ter um apelo ainda maior, com expectativa de casa cheia mesmo em partidas menos relevantes. A presença de Endrick movimentaria não só a Gávea, mas todo o cenário do futebol nacional, reacendendo uma rivalidade ainda maior com Palmeiras, seu clube de origem, e apimentando a briga pelo título brasileiro e pela Libertadores. Seria sem dúvidas um divisor de águas para o futebol brasileiro moderno. Dentro do Real Madrid, o clima é de cautela. A diretoria não quer parecer que está desistindo de Endrick antes mesmo dele estrear oficialmente, mas também reconhece que o jogador ainda precisa de um tempo de maturação. A ideia do empréstimo, embora não oficializada, não teria sido recebida com resistência pelo staff técnico. Pelo contrário, a comissão entende que o sucesso de Vinícius Júnior passou por um processo semelhante com muitos jogos no Brasil antes da transição para o futebol europeu. A diferença neste caso é que o Real estaria assumindo um papel ativo na escolha do clube parceiro. O Flamengo, nesse contexto, surge como a melhor opção. Não só por seu peso histórico e estrutura, mas também pelo estilo de jogo ofensivo, que pode favorecer o crescimento técnico de Endrick. A negociação, segundo dizem, ainda está em fase inicial, mas há otimismo. O próprio jogador teria se mostrado interessado na ideia, especialmente ao saber do envolvimento direto de Tite, que já o convocou para a seleção e com quem teria uma relação de confiança. Os próximos dias serão decisivos e prometem mais. Capítulos nessa novela que já mobiliza o Brasil e a Espanha. O impacto dessa possível chegada de Endrick ao Flamengo vai muito além das 4 linhas. Estamos falando de uma movimentação que pode alterar o eixo de influência entre clubes europeus e sul-americanos. Pela primeira vez em muito tempo, um clube europeu cogita enviar um de seus principais ativos para amadurecer em um clube brasileiro. Isso quebra paradigmas. Tradicionalmente, o caminho é o oposto. Jovens talentos saem do Brasil em busca de experiência na Europa. Agora o Real Madrid inverte a lógica, apostando que o ambiente brasileiro, especialmente o do Flamengo, pode ser mais eficaz na formação final do jogador.
Essa mudança de mentalidade pode abrir portas para novas parcerias entre clubes dos dois continentes. O Flamengo, por sua vez, se consolida ainda mais como uma potência não só regional, mas global. A possível chegada de Endrick, mesmo temporária, colocaria o clube em destaque internacional e aumentaria seu prestígio nas janelas de transferências. As conversas continuam em ritmo intenso e, enquanto isso, a torcida rubro-negra sonha alto, imaginando dribles, gols e comemorações do menino, que pode, por um breve momento, reacender a chama do futebol arte no Maracanã. Se esse rumor da vinda de Endrick ao Flamengo se confirmar, as consequências para o futebol brasileiro podem ser profundas e de longo alcance, não apenas para o clube carioca, mas para todo o cenário nacional. Imagina só um jogador tão jovem e já com passagem pelo Real Madrid, atuando em nosso futebol no calor da torcida mais apaixonada do país, em jogos decisivos, entre clássicos e confrontos de Libertadores. O impacto na competitividade do Brasileirão seria gigantesco e as atenções internacionais se voltariam ainda mais para o campeonato. A imagem do futebol brasileiro, que em certos momentos perdeu parte do brilho para ligas europeias, poderia se revitalizar com essa presença de um talento do porte de Endrick. Além disso, outros clubes da América do Sul começariam a sonhar com negócios similares, tentando negociar com gigantes europeus para receber jovens jogadores emprestados, tornando a competição regional mais acirrada e interessante. Para o B, Flamengo especificamente seria um passo enorme no processo de se consolidar como uma potência mundial, abrindo portas para futuras negociações mais vantajosas, patrocinadores internacionais e ainda maior visibilidade em torneios globais. O time ganharia não só em qualidade técnica, mas também em repercussão, atraindo mais fãs e se firmando em um patamar elitizado do futebol global. Ao mesmo tempo, essa possível chegada de Endrick também levanta questões sobre a pressão que o jovem jogador enfrentaria no Flamengo. Não dá para esquecer que jogar no clube rubro-negro significa lidar com uma torcida extremamente exigente e apaixonada que cobra resultados imediatos e não perdoa falhas. O Flamengo tem uma atmosfera de alta intensidade dentro e fora de campo. E Endrick, apesar de seu talento inegável, ainda é uma promessa em desenvolvimento. A adaptação a essa pressão pode ser um desafio tão grande quanto técnico e tático, e isso pode afetar seu desempenho e autoestima. No entanto, o clube parece preparado para lidar com isso, tendo uma estrutura de apoio psicológico, profissionais experientes e um técnico como Tite, que sabe exatamente como manejar jovens promessas e minimizar o estresse. Essa combinação pode ser fundamental para que Endrick não apenas suporte a pressão, mas a use a seu favor, amadurecendo como atleta e indivíduo em um ambiente que pode ser ao mesmo tempo desafiador e estimulante. O Flamengo, portanto, teria uma grande responsabilidade nessa operação, não só técnica, mas também humana. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Outro ponto interessante nessa possível transferência temporária é o impacto que isso teria sobre o próprio Real Madrid e sua filosofia de desenvolvimento de atletas. Tradicionalmente, o clube espanhol tem apostado em empréstimos a clubes europeus para acelerar a formação dos jovens talentos. Levar um jogador para atuar no Brasil, ainda mais em um time com toda a pressão e visibilidade do Flamengo, representaria uma mudança de paradigma. Isso mostra uma abertura maior para estratégias menos convencionais que reconhecem o valor e a qualidade do futebol sul-americano, especialmente quando aplicado em um ambiente profissional de alto nível como o carioca. Esse movimento pode sinalizar uma nova era nas relações entre clubes europeus e brasileiros, onde o intercâmbio de jogadores e experiências seja mais fluido e benéfico para ambas as partes. Além disso, o Real manteria um controle rigoroso sobre o desenvolvimento do atleta, monitorando cada passo para garantir que o investimento feito em Endrick não se perca. Se essa estratégia der certo, outros jogadores podem seguir esse caminho, aumentando ainda mais a integração entre os dois mercados e elevando o nível do futebol sul-americano como um todo. Do ponto de vista da torcida, a notícia, mesmo que ainda não confirmada, já causa uma verdadeira revolução.
As redes sociais do Flamengo ficaram tomadas por comentários memes e vídeos de apoio à possível chegada do garoto. As expectativas são altíssimas e o jogador já virou praticamente um ídolo antes mesmo de entrar em campo. O engajamento nas plataformas digitais do clube disparou, o que mostra o poder que essa notícia tem de mobilizar a massa rubro-negra. Além disso, a presença de Endrick traria uma nova energia ao elenco, podendo inspirar companheiros de equipe e elevar a competitividade interna. A simples ideia de contar com uma joia dessa magnitude mexe com o psicológico do grupo, estimulando uma disputa saudável por posição e aprimoramento constante. Por outro lado, também há uma certa ansiedade por parte dos torcedores que sabem que lidar com uma promessa tão jovem pode ser arriscado se não houver uma gestão cuidadosa do tempo de jogo e da exposição do atleta. Essa expectativa, misturada com a pressão natural do futebol brasileiro, pode tanto impulsionar quanto sobrecarregar Endrick, um fator que o Flamengo terá que administrar com muita sabedoria. Em contrapartida para o próprio Endrick, essa mudança poderia ser decisiva em sua carreira. Jogar no Flamengo significaria voltar a atuar no país onde se destacou inicialmente, ganhando minutos importantes, construindo uma base sólida antes de tentar se firmar no futebol europeu. Essa experiência poderia moldar seu caráter, fortalecer sua mentalidade e permitir um amadurecimento técnico em um ambiente competitivo, mas menos sufocante do que o que ele enfrentaria no Real Madrid neste momento. É uma chance de ouro para o jovem craque mostrar seu valor, conquistar confiança e popularidade em um cenário que já conhece, com uma torcida que sabe reconhecer talentos. Além disso, seria um laboratório perfeito para ele experimentar novas funções táticas, enfrentar desafios diferentes e desenvolver habilidades que muitas vezes são mais difíceis de adquirir em um elenco estrelado e com poucos espaços. Essa temporada no Flamengo poderia ser o trampolim ideal para sua carreira, abrindo portas não só para voltar à Espanha com mais experiência, mas também para figurar entre os grandes nomes do futebol mundial no futuro. Ao analisar o impacto dessa possível transferência, não podemos esquecer também o efeito que isso teria na rivalidade regional. O Flamengo sempre foi um dos principais rivais do Palmeiras Clube, que revelou Endrick, e de onde ele saiu para o Real Madrid. Ter o jovem atacante no elenco rubro-negro, mesmo que por empréstimo, mexeria com a rivalidade e a dinâmica entre os clubes brasileiros. Isso poderia provocar uma reação nos palmeirenses, que também buscam manter seu elenco competitivo e defender seu território na elite do futebol nacional. O embate Flamengo x Palmeiras, já intenso, ganharia um ingrediente extra com o jogador em destaque para os dois lados em momentos diferentes. Essa movimentação poderia elevar o nível dos confrontos, tornando-os ainda mais emocionantes e relevantes para os campeonatos que ambos disputam. Além disso, a mídia e os torcedores estariam atentos a cada jogada de Endrick contra o ex-clube, aumentando o drama e a repercussão em cada encontro. Uma situação que sem dúvida traria uma narrativa apaixonante e cheia de suspense para o futebol brasileiro. Por outro lado, existe uma preocupação natural com a instabilidade que um empréstimo de um jogador jovem como Endrick pode causar no elenco do Flamengo. A chegada de uma promessa tão talentosa pode alterar o equilíbrio do time, mudar a dinâmica de grupo e gerar ciúmes entre jogadores mais experientes. A diretoria do Flamengo teria que agir com muita habilidade para integrar Endrick, garantindo que ele seja bem recebido e não desestabilize o ambiente interno. Além disso, o técnico Tite precisaria administrar o tempo de jogo com cuidado, equilibrando a vontade da torcida por mais minutos do jovem, com a necessidade de preservar seu desenvolvimento e a harmonia do grupo. A gestão dessa situação seria crucial para que o empréstimo não vire um problema, e sim uma solução positiva para o Flamengo. Se tudo correr bem, o clube carioca pode sair dessa operação com um ganho técnico e estratégico enorme mais. Qualquer deslize pode gerar um efeito contrário, prejudicando tanto o time quanto o próprio Endrick. Enfim, a possível chegada de Endrick ao Flamengo por empréstimo do Real Madrid é um dos rumores mais quentes do futebol brasileiro e internacional. Ainda que nada esteja oficialmente confirmado, as conversas já movimentam dirigentes jornalistas, torcedores e profissionais do futebol.
Se essa transferência acontecer, será um marco histórico com efeitos que vão muito além dos gramados. Será uma prova da capacidade do Flamengo em atrair e desenvolver talentos de ponta, reforçando seu status como um dos clubes mais influentes do planeta. Para Endrick, será a chance de acelerar sua maturação em um ambiente competitivo apaixonado e exigente, preparando para os desafios da elite europeia. E para o futebol brasileiro, pode significar o início de uma nova era, onde jovens jogadores poderão alternar experiências entre o velho continente e o continente sul-americano de forma mais integrada e estratégica. O que nos resta é acompanhar de perto essa história, que promete muitos capítulos emocionantes e, quem sabe, a confirmação de uma das transferências mais surpreendentes dos últimos tempos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!